Atenção, companheiros e companheiras convidados, já estamos na hora. Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, essa é a 17ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos e um instante agora da sua atenção para os recados. Por questão protocolar, os microfones vão ser desligados a partir de agora. E durante a apresentação do nosso palestrante, você pode enviar as perguntas por escrito pelo chat. Pode começar a mandar as perguntas logo no início da apresentação. Você que está na sala Zoom, por favor, identifique com o seu nome. Se você é visitante e autoridade, registre a presença no chat, informando o nome, e-mail e celular. E se você é rotariano visitante, além do e-mail e celular, coloque o cargo e o clube. Nós teremos, então, as perguntas respondidas no final da apresentação. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, protocolo Roberto Souza, pelo início da nossa reunião com as informações. Companheiros e companheiras, convidados, convidadas, amigos e amigas, agradeço a presença de todos e sejam muito bem-vindos. Com grande satisfação, estamos em mais uma reunião do Rotary Clube de São Paulo e feliz por ver todos bem e para que podemos participar de mais essa reunião ordinária. Com satisfação, inicio essa reunião reverenciando a bandeira nacional do Brasil. Obrigado pela saudação à bandeira. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Muito obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia, Guilherme Cavalieri, pós-graduado em Gestão Estratégica pela FIA-USP, graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, para o Estado de São Paulo, atual superintendente de RH do AC Camargo Cancer Center, vice-presidente de Desenvolvimento Humano da América Latina, Serasa Experian, diretora de Relações Humanas, Construções e Comércio da Camargo Correia, diretor regional de Recursos Humanos da América do Sul e Central da LG Electronics, vice-presidente de Gestão de Pessoas e Conhecimento da TAM Linhas Aéreas, vice-presidente de Efetividade Organizacional Behring Ingelheim Pharmaceutical, Estados Unidos, diretor de Recursos Humanos da Indústria Farmacêutica Behring Ingelheim do Brasil, gerente-geral de Recursos Humanos da Tritec Motors, gerente de Recursos Humanos da Unilever do Brasil, conselheiro da ABRH São Paulo e vice-presidente do Conselho para os anos 2010 e 2013, colaborador da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAC, diretor da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, São Paulo, ADCE, Programa de Desenvolvimento da Gestão Sênior, Universidade de Michigan, Estados Unidos, também cursou na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, Legislação para Recursos Humanos e também liderança, com seminário de liderança na Behring Ingelheim, Inglaterra. Nós teremos também, além da apresentação aqui, nessa plataforma, ela ficará disponível no portal do Rotary Clube de São Paulo e também na conta do Rotary Clube de São Paulo no YouTube. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, companheiro Roberto Souza, nosso querido protocolo. Eu quero já agradecer e já de antemão o nosso convidado, Guilherme Cavalieri, pela disponibilidade, pela disposição, pelo aceite do convite, de palestrar, estar conosco e nos trazer uma palestra com o tema Impactos do RH pós-pandemia. Acredito que teremos grandes informações e conteúdo que o Guilherme irá passar para a gente. E o Guilherme foi indicado para vir a palestrar pelo nosso companheiro Lívio Giosa, que o convidou e que está trazendo para o nosso clube hoje. Então, Guilherme,
te passo a palavra para que inicie aí a nossa palestra. Marcelo, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao Lívio, que fez esse gentil convite. Um prazer muito grande poder estar com vocês aqui nesse... Seria um almoço, né? Seguindo aí a tradição do Rotary. Então, alguns já almoçaram, outros ainda não. Então, eu desejo um bom apetite para os que ainda irão almoçar. Mas é um prazer muito grande. Queria agradecer também, não só a você, Marcelo, mas também ao Roberto Souza, né, pelo convite, pela leitura aí rápida do currículo e assim, o prestígio que eu tenho em estar aqui presente num evento como esse. Realmente, muito obrigado. E o tema é um tema, assim, talvez instigante, né? Porque quando a gente fala no pós-pandemia, a gente tem que fazer talvez um exercício de futurologia, porque nós ainda estamos na pandemia, né? O que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses próximos minutos, um pouco que eu tenho vivido, não só aqui no AC Camargo, né, sendo responsável pela área de pessoas e desenvolvimento organizacional aqui da instituição, mas também na Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional São Paulo, em troca de informações, de dados com os colegas que têm responsabilidade similar a mim e outras empresas, né? Nesse sentido, o que eu queria propor para vocês é de abordar esse tema em 3 blocos. Eu queria, no primeiro bloco, talvez já dizer coisas do legado, né, aprendizados que a gente já conquistou com essa pandemia. Eu acho que essa já é um dado, e aí isso é fácil porque a gente olha para trás e consegue discorrer em temas que já ocorreram, mas são temas e aprendizados importantes que a gente já colhe da pandemia. O segundo bloco, aqui já tem um pouco de suposições, mas um pouco do que eu consigo imaginar de temas que ficarão, mesmo no pós-pandemia, né? Vencida aí a pandemia, já com a vacina funcionando, o que eu imagino que, do ponto de vista de gestão de pessoas, impacto para a gestão das empresas, deverá permanecer. E o terceiro e último bloco aí sim, de incertezas, coisas que eu tenho debatido com colegas e com pessoas de outros segmentos, não só da área da saúde, onde eu tenho trabalhado mais recentemente, mas são dúvidas que a gente não consegue ainda esclarecer. Então, vou terminar essa apresentação talvez com mais perguntas do que respostas, mas espero poder contribuir para a gente ter um diálogo nos próximos minutos. Acho que assim, o que é inegável, né, dentro do primeiro bloco, os aprendizados, né, coisas que já estão aí, o que é inegável é de que a gente conseguiu superar uma velocidade que já era crescente do ponto de vista de mudanças nas empresas, né? As empresas já vinham sendo impactadas por essa verdadeira, mais do que uma transformação, né, uma revolução digital, de uma maneira astronômica, né? Então já se falava, né, de um processo de aceleração muito impactante para as empresas de um modo geral. A pandemia trouxe um elemento adicional que potencializou ainda mais a velocidade das mudanças. O que a gente pôde notar é que as empresas, numa velocidade muito grande, conseguiram, em questão de dias, né, não foram nem semanas, foram dias, botar um contingente gigantesco de pessoas trabalhando em casa. Isso foi uma coisa assim, algumas empresas, pouquíssimas empresas, já tinham um modelo de home office estruturado, com políticas, etc., e essas, de fato, tiveram uma facilidade maior, né? Mas a grande maioria das empresas, e aqui no caso do AC Camargo foi exatamente isso que ocorreu, nós não tínhamos, nem pensávamos um dia, quem sabe, estabelecer alguma coisa de trabalho remoto, mas não tínhamos absolutamente nada desenhado nesse sentido. E nós conseguimos, em questão de menos de uma semana, botar, no nosso caso aqui, alguma coisa por volta de 400 pessoas trabalhando remotamente. O Hospital AC Camargo, né, um Cancer Center, ele tem hoje por volta de 5.000 pessoas, entre funcionários administrativos, assistenciais e corpo clínico, né? Evidentemente que das 5.000, eu falei 400 pessoas, que são as que são possíveis de trabalhar em casa. As outras demais trabalham na linha de frente, né, na área assistencial,
não tem condição de trabalhar em casa. Esse, naquele momento, para a gente foi um desafio importante, porque muitas atividades, muitas empresas e organizações que puderam fazer uma mudança do modelo presencial para o remoto imediatamente, conseguiram também se ajustar. E aqui nós ficamos com o modelo híbrido, né? Então, a gente tinha, na verdade, a maior parte das pessoas trabalhando remotamente, mantendo a sua rotina de trabalho, e um pedaço pequeno trabalhando remotamente, né? O que nós chamamos, inclusive, aqui nem foi de home office, porque ele não estava ainda com desenho, não está ainda com desenho, a gente chamou de um trabalho remoto emergencial, né? Mas conseguimos, em questão de poucos dias, tivemos aí por volta de 400 pessoas trabalhando em casa. Então, acho que esse foi um primeiro aprendizado, né? E eu acho que assim, é um legado que a gente já consegue capturar no que se refere à questão de gestão de empresas e de pessoas, de que diante de uma crise, né, muito relevante, impactante, nós conseguimos nos organizar e entregar uma solução importante, né, e sustentável, como a gente vem podendo perceber e colher até agora, que é essas pessoas, um grande contingente de pessoas trabalhando remotamente. Um outro tema também ligado a esse é de que, não só do ponto de vista da tecnologia, que aí foi implantar VPN, disponibilizar computadores para as pessoas, etc., né? Mas quando a gente fala também, e aí sim, para as pessoas que precisaram trabalhar presencialmente, de novo, os profissionais da saúde, de muito rapidamente mudar os protocolos, né? Entender o que significava aquela pandemia, que ainda era muito desconhecido. A gente aqui tinha a vantagem de estar algumas semanas, talvez um pouco mais de um mês atrás da Ásia, depois da Europa, né? Então a gente pôde aprender com o que vinha de lá, mas era muita coisa desconhecida naquele momento aí, né? Não só que tipo, então estou falando de março, né? Final de março, comecinho de abril, que tipo de equipamentos de proteção individual as pessoas precisariam usar, que estaria na linha de frente, até quais protocolos precisariam ser implementados para garantir, no nosso caso, os pacientes oncológicos que precisavam continuar o seu tratamento, né? Como poder recebê-los aqui com segurança, né? E, de novo, muito rapidamente, questão de semanas, foram desenvolvidos e implantados novos protocolos de segurança, não só para os trabalhadores, mas também e principalmente para os pacientes que vinham e que continuam vindo tratar a sua doença, o câncer, aqui no AC Camargo. Eu acho que esse é um primeiro legado muito relevante, né, e que eu acho que a gente consegue levar isso para adiante, né, dentro desse contexto aí da pandemia. A gente pode perceber hoje um time, diante de uma adversidade como essa, muito mais unido, né, muito mais colaborativo. Então, de novo, diante de um inimigo, né, que era a pandemia, presente, concreto ali, isso uniu de uma maneira assim muito surpreendente e positivo o time como um todo, o time de gestão, o time assistencial, né? Eu acho que esse também, de novo, é um dado muito positivo que a gente pode e deve preservar para o próximo, não só para os próximos eventos, mas para como processo normal de gestão das empresas, né? A maneira como a gente se organizou, né, montando os comitês de crise, de novo também de uma maneira muito rápida, né, e a efetividade dos comitês de crise que todas as empresas conseguiram montar, foi também algo muito relevante e, eu diria, talvez um fator crítico de sucesso, né? A efetividade e a maneira como os comitês de crise passaram a trabalhar, não só avaliando a situação de momento, mas principalmente desenhando as diretrizes de como as empresas, as organizações precisariam seguir. Nesse sentido, fator absolutamente relevante foi o tema comunicação, né? Desde o início, a nossa preocupação, e eu vejo que boa parte das empresas também, foi de manter um canal muito aberto de comunicação, transparente, não escondendo o que estava acontecendo para os funcionários, para os colaboradores de uma maneira geral, né? Então, manter um canal de comunicação aberto desde o primeiro dia, né? E no nosso caso, né, nós tivemos aqui, para vocês terem uma ideia, por volta de um pouco mais de 700 funcionários do AC Camargo contaminados, né? Felizmente, não tivemos nenhum óbito entre os colaboradores. Entre os pacientes oncológicos nós tivemos, porque já vinham com saúde debilitada e contraíram Covid, e aí, de fato, nós tivemos, infelizmente, alguns óbitos,
muito mais em função da condição debilitada de saúde que os pacientes oncológicos tinham. Mas entre os trabalhadores, entre os funcionários da AC Camargo, desses 700, felizmente não tivemos nenhum óbito. E esse processo foi um processo muito divulgado desde o primeiro dia. Então, todos os dias, no início, nós estávamos soltando boletins dizendo, primeiro, dos cuidados que as pessoas precisariam tomar, né? De como se proteger, como levar informação de qualidade para as suas comunidades, para as suas residências, para as suas famílias, até porque nós temos o privilégio de ser uma instituição de saúde e, portanto, a responsabilidade de fazer com que as pessoas sejam portadoras das informações de fato de qualidade, né? Aqui também temos um centro de pesquisa, fazemos pesquisa também, não só na área muito focadamente na área de oncologia, evidentemente agora com a questão de Covid ampliamos um pouco também nossa área de pesquisa, mas isso para dizer que a nossa responsabilidade era de fazer com que as 5 mil pessoas que orbitam em torno do AC Camargo levassem para suas comunidades as informações de qualidade, as informações que são pertinentes concernente ao tema da pandemia, né? Até em contraposição às fake news que saíam, muitas informações erradas, né? Então, era a nossa responsabilidade. E, para isso, a gente precisaria comunicar permanentemente e com eficácia. E, para terminar esse primeiro bloco, eu acho que reconhecer quem são os líderes daquele momento, né? A gente pôde entender de que, num momento como esse, uma figura que, na verdade, era uma figura dentro de um contexto da saúde mais periférica, que seria talvez a pessoa que cuida da parte da epidemiologia, né, que cuida dos procedimentos para evitar contaminação, etc., num momento como esse, ele assumiu uma posição absolutamente de líder e nada acontecia aqui na instituição sem que o nosso epidemiologista fosse consultado. Fez parte, evidentemente, do comitê de crise, ele que construiu todos os protocolos de segurança para os trabalhadores e para os pacientes. E uma outra área que normalmente também é uma área muito mais de apoio, né, e olhando para dentro da área de gestão de pessoas, que é a área da medicina do trabalho, né, que normalmente se encarrega basicamente de fazer exames admissionais, periódicos, etc., numa situação como essa, tomou uma relevância absolutamente fundamental, né? Não só porque todos os funcionários, aqui no caso do AC Camargo, passaram a passar pela área da medicina do trabalho para colher exame, para fazer teste, mas também todas as orientações do ponto de vista de trabalho seguro saíam de lá, né? Então, são duas... É interessante como o contexto faz com que novas lideranças apareçam e que precisam ser muito bem reconhecidas. Eu acho que essa é uma outra e última aprendizado, né, de coisas que devem ficar para o futuro, é de reconhecer, nunca esquecer de reconhecer as pessoas que se destacaram, principalmente em momentos como esse. Partindo para o segundo bloco, que é assim, o que eu imagino que são legados, né, que de fato ficarão daqui para frente, olhando de novo para os processos de gestão de pessoas, nós passamos a fazer todos os processos de recrutamento e seleção que não pararam, né? De novo, a instituição continuou funcionando, eles passaram a serem feitos online, 100% dos processos online. Trouxe uma agilidade gigantesca, uma possibilidade de a gente receber currículos, indicações, etc., fazer as triagens, entrevistas remotas, etc., até o processo de integração dos novos funcionários, grande parte dela passou a ser também remota. Isso fez com que a gente tivesse uma agilidade, reduzisse muito o custo e fôssemos muito mais efetivos no processo de seleção de pessoas. Todas as reuniões hoje, como essa aqui, são boa parte delas remota, né? E tem funcionado muito bem, né? Esse também acho que é um legado, um aprendizado que a gente leva para o futuro, de que saber utilizar a tecnologia, saber respeitar os códigos presentes numa reunião como essa, né? O Roberto Souza comentou no início, todos os microfones ficarão desligados, etc. Então, são a nova maneira da gente se relacionar, que tem funcionado muito bem, né? Evidentemente, redução de custos ligados à viagem, às despesas de hotéis, etc. Muito provavelmente, quando as empresas estiverem fazendo seus orçamentos já do próximo ano, levarão em consideração de que talvez isso tenha que ser revisto, né?
Porque, de novo, as reuniões que exigiam viagens, né, exigiam despesas de hotel, etc., muitas delas, mesmo no futuro, serão realizadas dessa maneira, né? Boa parte, evidentemente, precisará ainda de um presencial, mas talvez a grande maioria possa ser feita dessa maneira. Então, os orçamentos ligados a despesas de negócios, principalmente, estou falando turismo, né? Mas de negócio ligado a viagens, etc., muito provavelmente serão legados que a gente levará para o futuro. Os treinamentos, né? Toda a parte de capacitação, hoje está sendo feita online, né? Todos os programas de desenvolvimento a gente tem conseguido realizar de maneira online. E eu diria, e conversa com colegas e consultores da área de treinamento, com boa efetividade. Eu acho que não perdemos qualidade nos treinamentos. Eles mudaram a maneira, que às vezes passaram a ser treinamentos mais curtos, né, quase como pílulas, e com mais frequência, né? Então, mudou-se a dinâmica, mas a efetividade está aí e provavelmente continuará para os próximos anos, muita coisa sendo realizada dessa forma também. Como eu comentei, o próprio home office, as empresas que não tinham, passam a estabelecer as suas políticas de home office, ou seja, poucas serão home office integral, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse como um desafio, mas as empresas estão dizendo que boa parte delas terá de 2 a 3 dias de trabalho em casa e 2 a 3 dias de trabalho no escritório, né? Eu acho que e com benefícios não só do ponto de vista de mobilidade interna, mas redução aí de trânsito e de menor impacto do ponto de vista de ambiente, né? Um outro tema que já vinha, esse também, assim como a transformação digital, esse também era um tema que já preocupava as empresas e que vai continuar, é a questão da saúde mental. O número de pessoas com depressão, com burnout, com síndromes diversas, né, já estavam presentes dentro do ambiente corporativo. Evidentemente, a pandemia trouxe uma variável adicional no que se refere à questão da saúde emocional, mas, sem dúvida nenhuma, nos apresentou uma situação de que a pandemia em si fez com que a questão da preocupação do ponto de vista da saúde mental passe a ser algo permanente das empresas. Então, programas com psicólogos, com apoio emocional, grupos de ajuda, etc., hoje já existem e seguramente continuarão no futuro para as empresas. Eu acho que, caso haja um segundo pico da pandemia, o que todos nós torcemos para que não ocorra, né, e vamos lutar para que não ocorra, mas a gente entrará num momento muito mais bem preparado do que a gente estava no mês de março, no começo da pandemia. Por vários aspectos, não só porque a ciência evoluiu e está nos mostrando como agir diante da pandemia, mas porque também nós criamos outros hábitos, né? Então, acho que esses hábitos também fazem com que a gente reduza muito essa questão de enfrentar eventuais novas pandemias, ou essa, né, caso isso ocorra, mas faz com que a gente adquira novos hábitos que vão fazer com que a gente consiga passar por outros momentos difíceis como esse de uma maneira muito melhor, né? Eu tenho certeza disso. Acho que esse é, de novo, um legado que a gente conquista desse momento que a gente viveu. E para terminar esse segundo bloco e partir para o último, eu queria só comentar coisas que nós temos observado, de que há uma preocupação com um coletivo maior do que se tinha no passado, né? Não só a gente vê hoje aqui, e aqui eu posso falar do nosso ambiente, né, do ambiente que eu vivo, das pessoas sendo mais atentas com hábitos como esse de usar máscara. Então, se você vê alguém com o uso de uma máscara indevida, essas pessoas estão sendo corrigidas. Há uma preocupação de maior solidariedade de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que são, de novo, legados positivos da pandemia que a gente colhe para os próximos anos e só depende da gente manter isso presente, né? O último bloco que eu queria abordar e a gente poder partir para um bate-papo são as incertezas, né? As dúvidas que ainda estão presentes e como é que nós vamos seguir daqui para frente, né? Primeiro delas, eu já tinha comentado agora há pouco, para as empresas, algumas que já decidiram que só trabalharão remoto, algumas delas fechando escritórios totalmente, distribuindo equipamentos de
de comunicação, notebooks, computadores, etc., e dizendo, a partir de agora, o nosso trabalho é 100% remoto, qual o impacto disso na cultura das empresas? Né? Essa é uma dúvida que a gente não tem resposta ainda. Né? Como é que se cria uma identidade, como é que se cria um propósito que une as pessoas quando as pessoas não têm contato físico, né? Quando você não toma um cafezinho com a pessoa, quando você não tem oportunidade de uma troca, de uma conversa informal, etc., ela fica muito regulada por questões remotas e mais formais, como a gente está vendo aqui agora. Né? Então, o impacto na cultura ainda é algo desconhecido para as empresas que terão o trabalho 100% remoto. Para a grande maioria das empresas que trabalharam com esse modelo híbrido, dias remoto e dias presenciais, haverá um impacto também do ponto de vista cultural, não tenho dúvida nenhuma, menor do que as que serão 100% remoto. Na verdade, a gente já está colhendo isso também como um aprendizado, que é a relação de confiança que tem que se estabelecer entre líder e liderado nas pessoas que trabalham remotamente. Né? Questão do controle físico, né? O famoso comando e controle que se dá normalmente quando você está fisicamente vendo, né? E quase que fiscalizando o trabalho das pessoas, na hora que a pessoa está remota, exige-se uma confiança muito maior e a preocupação muito mais na entrega, na qualidade da entrega e não na maneira como as pessoas trabalham. Né? Então, eu acho que essa questão do impacto na cultura, tanto no trabalho remoto, híbrido como integral, né? A pessoa trabalhando 100% remoto, é um impacto na cultura que a gente precisa avaliar como vai seguir nos próximos meses e anos. Há ajustes na legislação que precisam ser feitos também. Né? No momento da pandemia, o governo decretou medidas provisórias que foram essenciais para propiciar uma agilidade de uma série de coisas que foram feitas, desde ajuste de redução de salários, que foi importante para poder preservar emprego, alguma renúncia fiscal, né, para poder reduzir o impacto das empresas que estavam vivendo uma recessão. Mas, do ponto de vista de legislação, no que se refere principalmente à questão trabalhista, ainda há ajustes a serem feitos e a gente precisa caminhar, não sabemos exatamente com que velocidade nós vamos conseguir. O engajamento das pessoas, né, voltando ao tema da cultura, se já era um desafio, né, principalmente para a nova geração, né, os jovens que chegam ao mercado de trabalho, que têm uma ansiedade grande por carreira e que têm ciclos curtos, né, nas empresas. Quando você vai para um modelo como esse, onde ele passa a ser muito mais remoto, ou 100% remoto, faz com que o desafio de engajar essas pessoas seja ainda maior. Né? Então, esse, do ponto de vista de gestão de pessoas, será um desafio muito relevante para os próximos meses e anos. Como é que eu consigo, de fato, ampliar o vínculo, ampliar o engajamento das pessoas, principalmente da nova geração. A confiança que a gente precisa, como eu comentei, necessária no dia a dia, requer uma preparação de líderes de uma postura diferente do que se tinha. Né? De novo, a questão do líder que só sabe trabalhar no estilo comando e controle, hoje se demanda uma relação de confiança, hoje se demanda uma relação onde as pessoas podem ter muito mais liberdade para trabalhar da maneira que elas querem, no ritmo e no horário que elas querem, desde que entreguem o que foi compromissado com o seu líder. Né? Isso não é muito fácil, essa mudança, né, de um líder que é muito mais apoiador e menos controlador, né, que é muito mais um coach do que um chefe, é algo que a liderança, de um modo geral, ainda precisa aprender, e isso vai requerer ainda talvez um desafio grande, e a gente precisa continuar dedicando um tempo grande para capacitar os líderes, principalmente nesse sentido. Eu queria terminar dizendo que algo que ainda não sabemos como será, mas infelizmente a gente já tem visto, é exatamente essa questão do desemprego. Né? O impacto na mão de obra, de novo, que já vinha sendo grande em função da transformação digital, a pandemia trouxe ainda uma situação que se potencializou em todos os aspectos, e também na questão do desemprego. Né? Então, o nível recorde de desemprego que a gente tem hoje é algo que preocupa muito, né? E aí o que a gente tem enquanto responsabilidade social é que olhar para dentro de casa
e muito mais do que demitir uma pessoa que às vezes não está capacitada ou habilitada para lidar com uma nova tecnologia, com os novos requerimentos de negócio, é tentar fazer um processo de capacitação, né? Tentar capacitar e tentar avaliar se essa pessoa não poderia fazer um trabalho dentro da própria empresa, em outro setor, que demande uma qualificação diferente do que ela tenha, porque é muito caro demitir, é muito caro contratar, é muito caro requalificar as pessoas. Então, é muito mais barato a gente tentar uma requalificação e reduzir o índice de desemprego. Então, acho que queria só terminar aí com essa mensagem e não esquecer também aqui de dar um abraço aqui no Sidney, que está aqui presente também, e obrigado pela presença, Sidney Costa Gonçalves, meu cunhado, rotariano exemplar aí de Pinheiros, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, a oportunidade de abrir aí para um bate-papo, e era basicamente isso que eu queria comentar. A gente tem legados importantes e bons aprendizados, mas ainda temos dúvidas de como é que será esse pós-pandemia. Mas a minha impressão é sempre muito positiva e muito otimista de que a gente tem muito mais ganhos do ponto de vista de mudanças de postura, de comportamento, do que perdas para uma sociedade mais egoísta, mais egocêntrica. Então, eu tenho, de fato, assim, uma visão otimista do que a gente vai viver nos próximos anos, em decorrência do que a gente está vivendo hoje. Obrigado, caro Guilherme. Te agradeço imensamente pela sua palestra, pela apresentação que você fez, pelas informações que nos trouxe, né? Foi uma excelente palestra. Eu acredito que nossos companheiros aqui puderam ter mais conhecimento hoje, mais informações. Só peço um momento que retornaremos com as perguntas e as suas considerações finais. Agora passo a palavra ao protocolo. Ok, eu peço, por gentileza, para os convidados que estão na tela, por favor, façam a identificação no chat com seu nome, nome do clube, e também enviem as perguntas por intermédio do chat. As perguntas que serão respondidas a partir de agora. Voltamos a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Vamos lá, vamos para as perguntas. Temos uma quantidade boa de perguntas aqui, Guilherme. O nosso querido Lívio Giosa pergunta: caro Guilherme, cada vez o home office é uma medida que ficará presente nas organizações. No entanto, já se vê questionamentos quanto às relações trabalhistas. Qual a sua posição sobre isso? Lívio Giosa, nosso primeiro vice-presidente. Obrigado, Lívio. Obrigado pela pergunta. Já existia uma regulamentação para o trabalho remoto, né? Isso já existia antes da pandemia, mas a demanda era de que as empresas tivessem uma política, essa política pudesse ser apresentada aos funcionários, negociada com o sindicato, etc., seguindo todo o ritual normal que se tem das relações de trabalho. No momento da pandemia, isso foi muito acelerado e muitas empresas puderam lançar mão do trabalho remoto, mesmo sem uma política pré-determinada, negociada, etc. Então, como eu comentei, Olívio, eu acredito fortemente de que a legislação precisará ser aperfeiçoada nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma. O que eu acho que a gente deveria evitar é de dar passos atrás, né? Eu acho que a gente tem visto que o modelo de relação do trabalho evoluiu da maneira como a gente está vendo hoje. Eu acho que isso é um avanço importante, né? Para dar uma ideia para você, eu tenho uma sobrinha que está há 3 meses, ela trabalha na área financeira do iFood, né? Da Mobile, de empresa de entregas. Ela está 3 meses trabalhando na Dinamarca. Mudou-se para lá e está trabalhando normalmente. Ela avisou para o chefe achou sensacional. Poxa, que bacana. E veja, isso é possível no mundo atual, né? Graças à tecnologia. Então, dá passos atrás no sentido de tentar uma regulamentação muito grande que impeça essa flexibilidade das pessoas poderem trabalhar da onde puderem, sem perder a qualidade. Eu acho que seria muito ruim, né, do ponto de vista de relações do trabalho.
Então, agora, a legislação precisa ser aperfeiçoada, né, Lívia? Então, acho que importante ainda a gente seguir, não só do ponto de vista das pessoas responsáveis pela área de gestão de pessoas, mas a área trabalhista, né, a área jurídica das empresas nos ajudar nesse sentido também. E, Marcelo, você me permite só fazer aqui um pequeno diálogo com o Guilherme, porque eu acho que é importante a gente debater um pouquinho mais esse tema. Porque é o seguinte, Guilherme, a gente vê duas situações. Primeiro, que muitas empresas não se ajustaram a esse movimento do home office. E a gente já recebeu várias informações, denúncias e tal. Tem muita gente precariamente tendo que trabalhar em casa, em condições ergométricas horríveis, sem equipamento, usando seus equipamentos próprios. Quer dizer, e grandes empresas, hein? Eu estou falando de empresa de elite. Por outro lado, o que se tinha de legislação era para um trabalho mais intermitente, mas não e temporário, não com essa frequência, essa rotina que praticamente será instalada com o home office. Então, eu só queria comentar no sentido de que eu acho que a BRH, enquanto instituição, tem uma enorme contribuição do ponto de vista legal, a expor isso nesses diálogos com o legislativo, porque senão vai ser feita uma bolha aí tão fechada que, de repente, vai inviabilizar uma série de coisas. Então, eu só quero contextualizar a respeito do papel da BRH como instituição e provedora de informações para fazer esse diálogo mais proativo com o legislativo, porque, senão, o lado dos trabalhadores e das empresas vai ficar sem resposta, e o legislativo vai conduzir de uma forma muito mais complexa do que a realidade. Olívio, obrigado por essa chamada de responsabilidade, você tem razão. E nós temos lá na BRH um comitê de apoio legislativo, o Corali, né, que atua em Brasília, exatamente para poder não só monitorar o que acontece do ponto de vista de legislação trabalhista, mas também e principalmente, atendendo exatamente o que você comenta, influenciar, né, na regulamentação, na legislação, né? E esse é o papel do Corali. Então, absolutamente aceita a sua recomendação, né? E a gente tem que, de fato, assumir esse papel de mais protagonismo nesse tema. Você tem razão, né? Muito obrigado aí, tá mais do que aceita a sua recomendação. Porque o pessoal em Brasília já está todo mundo correndo para fazer alguma coisa rapidamente. Vamos lá. Guilherme, temos mais uma outra pergunta aqui, do companheiro Roberto Souza. Quando passar a pandemia, qual é a porcentagem de funcionários que poderão continuar em home office no hospital? Seria recomendável para os que vão continuar em home office visitas semanais presenciais ao hospital? Sim, o nosso modelo aqui, como eu comentei, a gente não tinha, né, uma política de home office. Nós estabelecemos o que nós chamamos de trabalho remoto emergencial, mas nesse momento, exatamente nesse momento, nós estamos terminando de montar o que seria uma política, né, e aí sim estabelecendo os critérios um pouco mais claros, onde o nosso modelo será híbrido. Nós teremos de 2 a 3 dias de trabalho remoto e presencial. E nós não acreditamos que um trabalho remoto integral seja o melhor modelo para a gente, né? Então, para a área administrativa, é isso que ocorrerá, e a gente entende aqui que ter pelo menos de 2 a 3 dias presencialmente ajuda muito a reforçar os vínculos, a reforçar a cultura, a reforçar o que a gente precisa reforçar do ponto de vista no que se refere à área administrativa para uma melhor assistência ao paciente oncológico, que é para isso que nós estamos aqui. Então, esse é o modelo que a gente vai seguir aqui no Secamaco. Obrigado, Guilherme. A nossa companheira Carla pergunta também. Ela te cumprimenta e parabeniza pela excelente palestra. E ela pergunta, o hospital já pensa em gestão de crise? Se sim, era considerada na gestão de crise a hipótese de uma pandemia? A gente, os números que a gente tem visto agora, diria de uns 4 ou 5 dias para cá, eles são preocupantes. Então, nós voltamos a ter, nós vimos em queda e nós voltamos a ter um número, inclusive de colaboradores. A gente estava
como eu falei, tivemos mais de 700 contaminados, já felizmente recuperados, mas a gente estava nas últimas semanas com um número abaixo de 10 pessoas em recuperação domiciliar. Hoje nós já estamos chegando a quase 20. Então, pode ser alguma coisa circunstancial, mas já requer talvez uma atenção maior da nossa parte. Nós, evidentemente, não descartamos a possibilidade de uma segunda onda, né? Mas, como eu comentei, eu tenho uma segurança muito grande de que a gente, caso isso ocorra, né, que a gente vai entrar de uma maneira muito diferente, muito mais bem preparado, né? Aprendemos com erros, aprendemos com a própria ciência que nos ensinou como melhor tratar. Eu tenho certeza que, caso ocorra, o próprio índice de letalidade está muito reduzido, né? Felizmente, embora o número esteja alto, porque a medicina aprendeu a lidar, né, com o paciente acometido com Covid. Então, isso tem diminuído o número de mortes. Então, do ponto de vista da gestão como um todo, né, da maneira como a gente aprendeu na primeira onda, caso ocorra a segunda, a gente entra muito mais bem preparado. E o nosso querido decano Robert Weire quer fazer uma pergunta para você, Guilherme. Pode falar, Robert. Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar o conferencista, mas eu sempre tenho uma preocupação que é a produtividade. Não compreendo como é que se pode ter produtividade avançada no momento em que as doenças variam de uma maneira espetacular. Então, diante de um quadro doentio completamente diferente e alternado de um momento para outro, será que não seria uma solução termos com mais frequência palestras sobre esse assunto da produtividade na medicina? Muito obrigado. Robert, eu estou há um pouco mais de um ano nesse mundo da saúde, né? Minha experiência toda anterior foi em outros segmentos. O que eu posso dizer, né, vivendo esse ano e pouco aqui, é de que na área da saúde as oportunidades de produtividade são muito grandes, né? Não tem dúvida nenhuma. E produtividade fazendo com que a gente... E aí eu estou falando da cadeia como um todo, né? Do fornecedor de materiais, às empresas, planos de saúde, etc., passando pela própria parte assistencial dos hospitais que estão no meio desse processo. Então, há uma oportunidade gigantesca para a melhoria da produtividade, de uma maior eficiência na área da saúde como um todo, né? Isso passando, quando a gente vai para o sistema público, então, o SUS, ainda muito maior, né? Então, tem ainda muita ineficiência, ainda, infelizmente, tem corrupção no meio do processo. Então, tem muita oportunidade nesse sentido. Então, eu acredito que você tem toda a razão. Quanto mais a gente puder promover temas ligados à eficácia e eficiência, no que se refere à questão de custos e tratamentos, de um modo geral, melhor para a sociedade como um todo. A boa notícia é que a ciência também está evoluindo. Então, no que se refere à eficácia do tratamento, especificamente das doenças, a maneira como as pessoas estão sendo tratadas hoje puxa vida, muito melhor do que era alguns anos atrás. E será daqui a alguns anos melhor do que hoje, né? A própria telemedicina que está aí presente traz uma situação muito diferente do ponto de vista do relacionamento médico-paciente, mas é muito mais democrática e possibilita, talvez, cuidados muito mais rápidos, né, graças, de novo, à tecnologia, né? Então, acho que assim, tem espaço grande para produtividade, para maior eficácia na cadeia da saúde como um todo. Obrigado. O nosso companheiro Eric, ele pergunta também, faz uma pergunta: caro Guilherme, o que aconteceu com a produtividade dos 400 funcionários que passaram a trabalhar remotamente? Após a pandemia, o hospital pretende adotar a política de home office? Grato, Eric Nice. Eric, sim, pretendemos adotar, né, como eu comentei, vamos ter, de fato, não integral como hoje, né, mas assim que a gente puder começar a retornar
a ideia de que a gente tenha de 2 a 3 dias trabalho remoto presencial. No início, houve sem dúvida nenhuma, é difícil mensurar, né, com precisão, porque são trabalhos de suporte mais administrativo, uma área de faturamento, né, uma área de escrituração fiscal, né, mesmo uma área de seleção, né? Então, é difícil mensurar assim, com muita precisão se houve uma queda muito significativa de produtividade. No início, sim, até que as pessoas pudessem se adaptar, que a própria dinâmica pudesse ser estabelecida, mas eu diria que hoje, né, com os aprendizados que nós tivemos nesses últimos meses, a produtividade não só não piorou, mas, pelo contrário, ela aumentou. Eu tenho certeza que hoje a gente consegue verificar de que as pessoas conseguem entregar resultados de ótima qualidade num espaço de tempo mais curto. Porque a tecnologia está nos permitindo, porque as pessoas gastam menos tempo se deslocando de um lado para o outro, as reuniões são mais produtivas e efetivas. Então, de um modo geral, a gente tem conseguido capturar mais produtividade. O que tem acontecido, e aí o Lívio até de uma certa forma provocou essa conversa, é de que as jornadas também têm sido mais extensas, né? Então, esse é um tema também que preocupa quando a gente vai falar em saúde mental, né? Então, as pessoas hoje ligam o computador às 8 da manhã e, às vezes, 8, 9 horas da noite, continuam trabalhando e participando de reuniões, etc., né? Então, eu acho que as jornadas estão mais extensas e isso nos coloca uma preocupação para evitar, né, como o próprio Lívio comentou, a questão da precarização do trabalho e também evitar de que a gente tenha uma situação mais agravada do ponto de vista da saúde emocional, né? Eu acho que esses são temas que a gente precisa ter muita atenção também. Obrigado, Guilherme. O nosso amigo Robert Monasterski também quer fazer uma pergunta. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela palestra. Quais são as novas competências comportamentais necessárias ao trabalhador e em consequência ao líder no novo normal? Será que o home office será tão intenso assim após a pandemia? Moro ao lado do AC Camargo Cancer Center e trabalho na Avenida Paulista. Há trânsito intenso às 6h30 da manhã e a cada dia aumenta. É verdade, Robert, você tem razão. Bom saber que você é um vizinho. Guilherme, só para complementar, eu queria que você me destacasse também, aproveitando a pergunta do Roberto, sobre a questão da liderança, né? Ele fala aqui como será a consequência ao líder. Esse novo líder, qual é o papel desse novo líder? Você chegou a comentar na apresentação, e eu acho que aqui no Rotary Club, né, nós somos líderes, né? A maioria aqui é empresário, é líder. Então, qual que será o papel desse novo líder, desse novo chefe, desse gestor, né? Marcelo, então eu só queria dizer ao Robert, convidá-lo para vir tomar um café, já que é vizinho aqui da Camargo, na hora que tiver a possibilidade. Eu vou sim, Guilherme. Um abraço. Vai ser um prazer, Roberto. Seja bem-vindo aqui, a gente marca um café. Somos colegas de RH há muitos anos, vamos trocar umas ideias. Vai ser muito bom, vamos aproveitar para continuar trocando boas informações. Eu queria, assim, competências de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que, assim, outro dia participei de um evento onde a gente exercitou exatamente esse tipo de conversa. A primeira que talvez foi consenso de grande parte das pessoas, mais relevante é que o tema é colaboração, né? Acho que essa colaboração é uma competência importante que já existia. Quando a gente está numa situação como essa, que a gente vai continuar enfrentando, né, no futuro, é uma competência absolutamente fundamental. E aí ela não é só para o líder, né? É para o trabalhador de modo geral, né? Líder e liderado precisam ter essa questão da colaboração, o espírito de trabalhar em grupo, o espírito de coletividade, né? Ao invés do individualismo. Então, acho que isso é absolutamente fundamental, trabalhar em time, poder aceitar críticas, poder dar feedbacks construtivos. Então, acho que essas são temas ou competências ou habilidades que giram em torno desse tema maior que eu estou denominando aqui como colaboração. Quando a gente vai para o líder, né, para o líder, como eu comentei, eu acho que o grande avanço nesse sentido
é o líder desenvolver a questão da confiança, né? Desenvolver um time, né, que ele possa fazer uma gestão, eventualmente, de maneira remota, né? Você não precisar estar com o seu liderado ali do lado, sabendo se ele chegou 5 minutos atrasado ou se ele está gastando tempo no cafezinho. Isso são coisas muito menos importantes do que você estabelecer um nível de confiança onde você passa uma tarefa, né, para a pessoa e tem essa confiança, a convicção de que ela vai te entregar no tempo que você concordou com a qualidade que vocês combinaram, né? Então, eu diria que para o líder, né, desenvolver essa confiança, né, confiar nas pessoas, aprender a liderar à distância, virar a página do antigo e não mais eficiente hoje, presente no dia de hoje, do famoso comando e controle. Então, acho que essa, eu diria assim, de uma maneira muito breve, é o que eu vejo de competências que precisam ser desenvolvidas. Evidentemente, tem muitas outras, né, mas uma importante, como eu comentei aqui, da velocidade. Então, a velocidade de aprendizagem e adaptação é algo absolutamente fundamental, né? A tecnologia, o mundo está mudando muito rapidamente. Se a gente não consegue se adaptar rapidamente ao que os novos requisitos do mundo do trabalho, né, das empresas de um modo geral, a gente fica para trás, né? Então, poder aprender rapidamente e adaptar são outras competências que já eram importantes e vão continuar cada vez mais. Obrigado, Guilherme. Temos a Renata Sanzoni, que está nos visitando hoje. Obrigado, Renata, pela tua presença. Ela também pergunta, sabemos que uma cultura de segurança psicológica é fundamental para a produtividade e inovação. Quais as iniciativas que você entende serem necessárias? Renata, você tem toda a razão, né? Uma organização, uma empresa não consegue ser inovadora se não há um ambiente onde o erro, por exemplo, é tolerado, né? As pessoas não vão se sentir seguras para poder fazer sugestões e tentar mover a empresa para um outro patamar se ali há uma cultura de punição ao erro, né? E isso, evidentemente, se constrói a partir de uma cultura, de um modelo onde haja confiança entre as pessoas, né? Então, o que eu diria é de que é não só importante se estabelecer esse ambiente de confiança, e isso se constrói a partir do momento onde você tem pessoas que você traz para o seu time e você estabelece um nível de relacionamento tal de que as pessoas, o liderado também valoriza isso no seu líder, né? É sempre um jogo de duas mãos, né? É um movimento onde o liderado conquista a confiança do seu líder e o líder delega e tem certeza de que é a melhor pessoa para executar uma tarefa ou um projeto. Então, eu diria que é um processo de construção, leva tempo, e por isso, quando eu digo assim, uma preocupação de como é que será a cultura das empresas, principalmente nas novas gerações, onde os ciclos às vezes são curtos, é de que às vezes não tem tempo nem de se estabelecer um relacionamento que consiga construir um grau de confiança, né? Então, isso é um desafio, né, para a gestão das empresas, gestão do clima organizacional e da cultura das empresas. Eu acho que quando eu comentei que ainda temos dúvidas, né, de como será, esse é um tema que nós, né, colegas de RH, estou olhando o Roberto aqui, né, colega de RH, que temos que continuar tirando nossos cabelos ou embranquecendo nossos cabelos, né? A gente tem que batalhar dia a dia, líder com os liderados, capacitar a liderança para poder conquistar um clima organizacional, um clima de confiança dentro das empresas, principalmente nas novas gerações, né? Guilherme, vamos para a última pergunta do nosso querido companheiro Fredman Tavares. Grande Fredman, um abraço. Caro Guilherme, parabéns pela palestra. Pode o funcionário ser reprovado e punido numa eventual falha do home office? Ô Fred, eu diria que a punição ao erro, ela deva ser sempre o último recurso, né? A gente está aqui agora no AC Camargo no momento exatamente de construir o que a gente chama de uma cultura justa, que é exatamente de poder acolher os erros, né, que ocorrem em todos os setores, né, da área administrativa à área assistencial, né, e aprender com eles, mas não
deixando para trás, de novo, uma cultura de punição, né? Eu acho que a questão da punição, ela leva, grande maioria das vezes, a ocultar problemas, né? Então, criar um ambiente onde as pessoas tenham a confiança de que, ao relatar um erro, ao relatar um problema, ela não será punida, mas será acolhida, será orientada para evitar de que isso ocorra, né, que o erro ocorra novamente, é a melhor maneira de se construir uma relação, né, justa e de um bom clima organizacional. Isso vale para, como você perguntou especificamente do trabalho remoto, vale também, e vale para um erro até do ponto de vista assistencial. Então, é uma preocupação muito grande da gente aprender sempre com os erros que ocorrem e evitar de que eles se repitam. Acho que esse é o grande benefício da gente tratar de uma maneira aberta situações que possam ser tem essa conotação. Guilherme, as perguntas acabaram. Eu te agradeço novamente pela apresentação e pela palestra, pela atenção, e também por responder todas as perguntas. E eu te dou 1 minuto aí para as considerações finais. Marcelo e demais companheiros rotarianos, eu queria mais uma vez agradecer muito o convite, né, de ter podido compartilhar um pouco do que eu tenho visto aqui, né, no dia a dia, não só aqui na Secamago, mas interagindo com outras empresas lá na BRH. E dizer que, de novo, eu queria compartilhar de um otimismo de que a gente está tentando, né, todos nós temos na construção de uma sociedade melhor do que a gente encontrou, né, ontem, e ter na certeza de que a gente vai entregar um mundo mais justo, mais fraterno, e que essa pandemia tem trazido bons ensinamentos para a gente, né? Que nós não podemos desperdiçar esses ensinamentos que a gente tem visto, né? E principalmente quando a gente vai falar de uma sociedade mais justa, né? A questão, de novo, eu queria só terminar com esse tema, que acho que é um tema muito preocupante, a questão do desemprego, né? Então, que a gente puder, de fato, atuar, Rotary, a BRH, mais especificamente a Secamago, né? De maneira junta com órgãos públicos, no sentido de buscar políticas que reduzam o impacto do desemprego. Acho que isso talvez seja uma das bandeiras mais importantes que a gente tem que levantar aqui agora. Evidentemente, que está ligado à questão da economia, né, de uma economia ativa, etc., não há dúvida nenhuma, né? Mas na ponta, o que a gente vê são as ruas cada vez com maior número de moradores, né, em situações desumanas, né, que é inaceitável para quem está no século XXI, né? Isso é que eu acho que me preocupa muito. Na BRH a gente tem levantado essa bandeira, né? Houve uma experiência no passado muito interessante que nós estamos tentando tirar agora, tirar da gaveta novamente, que foi empregar moradores de ruas nas empresas, né? Capacitar e empregar nas empresas, preferencialmente. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, buscar ações efetivas que nos levem a uma sociedade melhor do que a gente tem hoje, né? A situação, do ponto de vista social, exige esse tipo de urgência nas nossas ações. Eu tenho certeza que o Rotary tem trabalhos, né? Conheço o Rotary já há muitos anos, desde o meu avô, que foi rotariano, agora o Sidney e Gigi, minha irmã, que estão aqui presentes, que são rotarianos e trazem todo esse espírito importante, né, da solidariedade que o Rotary tem. Está fazendo o seu trabalho e eu queria parabenizar vocês e dizer, vocês são exemplo para outras entidades. A BRH tem esse papel também e cada um de nós enquanto cidadãos. Então, eu queria mais uma vez agradecer muito a oportunidade de estar com vocês e me colocar à disposição aí para futuras conversas desse tipo. E agradecer mais uma vez o Lívio por ter feito essa ponte aí. Obrigado, Lívio, mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Obrigado mais uma vez e estamos felizes com a tua presença. Passo ao nosso protocolo para apresentar os nossos visitantes. Muito bem, obrigado, presidente Marcelo Pascoal. Nós contamos aqui durante a brilhante apresentação do Guilherme Cavalieri, com, em média, 45 pessoas. Nós queremos agradecer as presenças dos visitantes dessa tarde. Gigi Cavalieri, presidente da Uniapac Latam, Sidney Costa Gonçalves, Rotary Clube São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, Kevin, Rotaract Mackenzie, Marcela Massari, presidente do Rotaract Mackenzie, Roberto Monasterski, diretor executivo da ABBC, convidado do companheiro governador Narid Chicane,
Renata Sansoni, convidada da companheira Carla Blanco, Dulce Menezes, agora no Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista, Carlos Ferrara, Rotary Clube São Paulo Brás, governador assistente do Distrito 4563, área 6, Marcelo Nelken, presidente do Rotary Clube São Paulo Sumaré, e Sandra Bensadon, visitante. Nós convidamos a todos os que participaram da palestra de hoje para que, assim que a postagem acontecer no YouTube, nas próximas horas ou amanhã, no canal do YouTube do Rotary Clube São Paulo, para que compartilhem nas suas redes sociais, para que possamos, assim, ampliar a divulgação das importantes informações e dos importantes comentários feitos durante essa tarde. Nós voltamos a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Roberto Souza, nosso excelente protocolo. Para encerrarmos, vou fazer alguns breves avisos. Os aniversariantes da semana. Parabéns aos nossos aniversariantes. João Eduardo Cipriano fará aniversário no dia 24/10. Parabéns, João Cipriano. Benedito Dario Ferraz fará aniversário no 10. Paulo Antônio Cardim fará aniversário no dia 25/10 também. Então, aos nossos companheiros que fazem aniversário essa semana, os parabéns e que Deus os abençoe. Ok? Também quero convidar os nossos associados e os nossos companheiros e amigos para a próxima reunião, 18ª reunião ordinária, palestra sobre o tema Ética nos Negócios, com o palestrante Mário Ernesto Jumberg. O palestrante é indicado pelo companheiro Lívio Giosa. Obrigado, Lívio, por mais essa indicação. Ele é consultor e palestrante sobre ética organizacional. Vem realizando várias palestras e seminários sobre o tema em empresas e associações em todo o país. Então, meus amigos e companheiros, divulguem e não percam essa palestra. Também quero avisar que a nossa querida companheira Carla Blanco estará palestrando hoje no Rotary Clube São Paulo Norte, né, do nosso querido presidente Vanderlei. A Carla irá falar sobre o tema inteligência artificial no ambiente de trabalho. Então, aqueles que puderem participar da palestra lá, prestigiarem a palestra da companheira Carla, lá no Rotary Clube Norte, eu reforço, eu estarei presente e gostaria de vê-los lá para a gente prestigiar a nossa querida Carla. Eu peço a ela que renove o convite lá no grupo, né, que poste lá no grupo o link direitinho para que todos possam participar. E a pedido do nosso querido companheiro decano, Robert Schueire, que nos lembrou no início na sessão, que o falecimento do companheiro Pedro Olavo Severini, do Rotary Clube São Paulo Leste. Então, a nossa homenagem aí, os nossos sentimentos à família do companheiro, aos companheiros lá do Rotary Clube Leste. Segundo informações, foi um excelente e maravilhoso companheiro. Então, está lembrado e avisado. Obrigado. Sendo assim, declaro encerrado a nossa reunião de hoje. Obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado pela alegria, bom almoço, bom final de dia para todos. Obrigado, Guilherme, parabéns pela palestra, foi ótimo. Obrigado. Parabéns. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado.